tudo bom com vocês? Hoje eu vim passar aqui para falar sobre uma carta, né, de tarô, a carta da semana, tá? E essa carta da semana, vocês podem até estranhar porque eu estou falando hoje dessa carta, que hoje eu pensei, não, hoje não vou falar sobre amores, coisas, né, ilusórias, tal, não. É uma realidade dos fatos que ocorrem, que é essa carta aqui, que é a carta 7 de espadas, tá? Eu uso o tarô de Tote, né? Eu não uso o tarô tradicional, não, o tarô de Tote. Mas a linguagem é diferente, mas o contexto não é diferente também, não, tá? Uma coisa aqui, outra ali, muda um pouquinho. Mas a ideia é a mesma. Então, o que significa um 7 de espada na vida de vocês? Então, 7 de espada, quando você vai tirar e sai essa carta aqui, numa tiragem, é uma carta que ela retrata realmente nada coisas agradáveis. Fala de traição, ultrapassa, né? É uma carta que ela não é bacana realmente. Se você está sendo passado para trás ou a pessoa é grosseira nas palavras, é um 7 de espadas, tá? Por isso que é uma carta que não é boa realmente. Nem o 7 é bom, para falar a verdade. A gente tem, por exemplo, o 7 de paus, onde o 7, o fogo consome tudo. 7 de copas, o 7 se afoga. E o 7 de ouros tem a falência. E então o que acontece com o 7 de espada? Ele não aceita a derrota. Então ele começa a ser aquela carta que ela manipula, trapaceia. Então por isso que ela não é uma carta boa, tá? Que já se está falando da mente, porque ar se fala da mente. E por que eu trouxe essa carta hoje pra gente? Então, o 7 de espada, como eu disse, é uma carta que se fala a respeito de traições, fracasso, enfim. É mais para traição e para coisas grosseiras, realmente. Pessoas querendo tirar vantagens de você de alguma coisa e tudo. Mas por que eu trouxe hoje para falar na Semana dos Namorados? Não é por causa de traição. Porque assim, o 7 de espada, por mais que a gente fale dessa forma corriqueira que existe, a gente também no tarô de Tote, a gente fala sobre de uma forma mais profunda sobre as cartas, sabe? E o 7 de espadas, a gente está falando justamente, a gente aprofunda numa questão de coisas que se encaixam e coisas que não se encaixam. Às vezes ela pode se encaixar, mas ela pode não pertencer. Um exemplo disso é quando a gente pega uma tangerina, descasca ela toda e tira um gomo. Tira apenas um gomo. E aí você vai pegar por fora um dente de uma cabeça de alho. Aí você encaixa aquele dente na parte do gomo que saiu e encaixou perfeitamente. Mas ela pertence à tangerina? Não, ela não pertence. Tá? Ela vai continuar, aquele gominho vai continuar sendo um dente de alho, não um gomo de tangerina. Então, às vezes que você encaixa em algum lugar, não quer dizer que você pertence àquele lugar. O 7 de espada, no tarô de Tote, a gente refere justamente isso. O que se encaixa, o que se enquadra naquilo. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de algumas coisas, sabe? Então você se coloca na sua vida pessoal algo que você não tem nada a ver com aquilo, com a realidade. Então a primeira coisa que eu pergunto a vocês é: qual a sua posição? Sim, qual a sua posição do lado afetivo? Por exemplo, do lado afetivo do amor. Né? A gente não fala só do amor em copas, a gente pode falar em amor em qualquer outro naipe. Seja ele de copas, de paus, de ouros e até mesmo de espada. E o 7 de espadas nem sempre vai ser traição, mas pode ser algo que você não se encaixa. Então você primeiramente tem que saber o que você é na vida de alguém. Isso é muito importante. E eu pego muitos consulentes aqui comigo que têm essa dificuldade de saber que ela é, qual a sua posição, sabe? O que ela é de alguém, tanto homem quanto mulher, tá? Independente do sexo. Lembrando isso. Claro que a maioria tendo muito mais mulheres, mas não tem exceção. E aí a pergunta é: o que você é de alguém?
Eu percebo que às vezes tem namoradas que se comportam como uma esposa, ou aquela pessoa que está se relacionando com alguém, mas não sabe a definição do que ela é, se ela é namorada, ficante, é, amante, não sabe o que é, né? Não ficou claro ainda dentro de uma relação o que ela representa na vida do outro, né? A parceria, se tem parceria ou não. Então, eu entendo que existem consultas comigo que é para ver o que a gente pode ver com uma análise, o que vai dar naquela relação, o que a pessoa pensa, o que ela sente, tudo, o que vai dar no final. Mas se você não sabe qual a sua posição, não adianta muito, porque não ficou claro para você. Se não ficou claro para você, como é que vai ficar claro para que eu possa falar para você com exatidão exatamente o que vai acontecer aquilo ali de fato? Entende? Então, primeiro, saibam o que você representa na vida do outro, o que você realmente é. Se você está ainda começando a conhecer a pessoa, não tem como você cobrar qualquer coisa. Nem é para cobrar, não estou falando de cobrança afetiva. Estou dizendo saber o que você representa na vida do outro, tá? Então, tem que se posicionar às vezes sim, tem que se posicionar para saber entender o que você é, sabe? Para depois você mesmo não passar despercebido ou vergonha, não sei, ou talvez você ficar mal com uma situação sem saber a sua definição, que é normal, infelizmente, não saber o que você é. Hoje em dia, vocês sabem que isso acontece, não deveria, mas acontece. Então, assim, cada um tem que saber aonde você se coloca, o que você é do outro, o que você representa do outro, sabe? E as pessoas, elas têm essa dificuldade de saber o que é. Outra coisa também, não, o sete de espada, a gente fala de coisas que se encaixam, o que é real, o que não é real. Uma coisa também que acontece muito é a posição, não só de namorados, mas de sogra. Nem digo tanto sogro, mas sogra. Tem sogras que não sabem a sua posição. O que é? Onde você pertence, mas você encaixa, mas você às vezes não pertence. Eu entendo que você tem o seu filho ou filha, mas quando eles casam, eles estão vivendo a sua nova jornada de vida. Que a sogra já começou a dela, tá tendo ou não, se é separada, viúva, não importa. Cada um vive o seu momento. Agora é hora, por exemplo, do momento dos filhos. E a sogra, ela tem que se comportar aonde é o lugar dela. Infelizmente, não está acontecendo isso. Vocês sabem, a maioria tem problemas com sogra. Ou com sogro é muito difícil, mas pode acontecer, né? Mas a maioria tem esse problema. É sogra querendo passar na frente da esposa do filho, sabe? Do marido ali. Quem senta do lado do motorista quando estão em família saindo é a esposa do motorista, não é a mãe do motorista. Então saibam quais são os lugares de cada um, que as pessoas estão com essa dificuldade. Se você quer viajar ou quer porque o fulano foi também viajar, quer viajar também junto, não, cada um tem o seu momento. Se tiver que viajar com o seu filho, vai ser o seu momento, que ele permite, porque é o seu momento. Mas quando não é? Sogra, é mãe do filho ou da filha, mas não é esposa do filho. Então, assim, saibam as suas colocações. Então, sete de espada, a gente retrata isso. O que encaixa, mas que não pertence. Isso é muito importante na vida de vocês, saber as posições de cada um. Então, hoje eu deixo esse lembrete desta carta como um momento de reflexão sobre o que eu digo hoje. Porque Semana dos Namorados estão chegando aí e é muito desagradável quando você não sabe o que você é na vida de alguém. E não deixe se confundir e tentar ser algo que não lhe pertence. Até em vida social, sabe? Não adianta você se relacionar também com uma pessoa que não tem o mesmo patamar que a outra, e aí vai dar errado. Porque é aquilo que eu falei, coisas que não se encaixam.
Quer dizer, pode até se encaixar, mas pode não pertencer. E aí você fica vendo navios, tá? Então eu deixo só esse lembrete de carta de 7 de espada, que é a carta da semana, para vocês refletirem a respeito disso. E tenha uma boa e maravilhosa semana.